projeto escolhido por nosso grupo foi a Vila BEDZ, que significa Zero Consumo de Energias Fósseis. Ele se encontra no bairro de Sutton, no sul de Londres, que é a capital da Inglaterra. O ecobairro pretende, através da tecnologia e da responsabilidade ambiental, ser um exemplo de iniciativa verde, diminuindo os impactos ao meio ambiente e ainda se preocupando com o bem-estar da população. Desde 2002, ano que foi inaugurada a vila, ela funciona com energia elétrica captada por painéis fotovoltaicos, com o uso racional de recursos naturais e com carros que não emitem poluentes prejudiciais à atmosfera. O local foi escolhido pelo arquiteto Bill Dunster, um dos principais nomes da arquitetura sustentável do Reino Unido e que foi responsável pelo projeto do bairro, junto com a Bioregional, empresa especializada em construção civil com redução de impacto ao meio ambiente. E como o ecobairro tem a intenção de usar apenas fontes renováveis, foram investidos cerca de 17 milhões de euros por empresas privadas no projeto, que possui 17 mil metros quadrados e que habita 250 pessoas, informação que pegamos do ano de 2017. O principal objetivo da vila é eliminar as emissões de carbono e de intensificar o uso de tecnologias baseadas em eficiência energética. Por isso, toda a energia consumida é produzida dentro do empreendimento, o que faz o projeto atender aos padrões sustentáveis. Em 2007, por exemplo, a média de consumo de energia elétrica em BEDZ foi de 3,4 kWh por dia para cada pessoa, o que representa um consumo 38% inferior ao consumo médio de Sutton, que é de 5,5 kWh por dia. De acordo com a gerente de energia da Bioregional, os prédios foram construídos para reduzirem a demanda de energia elétrica em 99%. Isso também é possível graças aos apartamentos que foram projetados com portas e janelas de vidro, que permitem grande entrada de luminosidade para clarear boa parte dos ambientes durante o dia, assim como nós podemos ver nessas fotos. Então, a luz elétrica é acionada somente à noite. O governo britânico subsidiou 1/4 dos 100 apartamentos da vila com desconto na compra para os social workers, profissionais que podem ajudar a comunidade com eventuais questões do cotidiano, como professores, médicos, bombeiros e especialistas em sustentabilidade. Os outros 1/4 de apartamentos foram destinados a moradores com baixa renda. Além do espaço habitacional, existem cerca de 1.600 metros quadrados distribuídos para espaços de trabalho, uma loja local, um café, instalações esportivas, um centro de saúde e creches. Nessa primeira imagem, podemos ver como o bairro de BEDZ é integrado ao restante da cidade. Esse foi projetado para um modelo habitacional e se inseriu no mercado com execução de 271 quartos. Entretanto, foram construídos somente 100. Foi delimitado a 3 andares. Os espaços são tanto comerciais quanto residenciais, e no ano de 2017 foi estimado a 250 habitantes no local. O tamanho é grande o suficiente para poderem fazer a própria gestão de tratamento de água. A impressão dessa construção é bem atrativa, com características próprias e design inovador. As áreas residenciais são privilegiadas pela luz solar, enquanto as áreas de trabalho ficam em local sombreado. Quase todos os telhados possuem um jardim. O BEDZ ganhou alguns prêmios ao longo do tempo, como o Prêmio Globo de Energia, de 2002, e o Prêmio de Design de Habitação, de 2003, de Melhor Projeto e Sustentabilidade. A climatização dos ambientes é feita por tecnologia Double Glass. A varanda dos apartamentos construídos na vila foi planejada para receber luz do sol através das extensas janelas de vidro. A fachada sul é a que recebe maior insolação. Dessa maneira, as varandas ao sul são fechadas com vidros que tornam as casas como estufas. Além disso, as portas entre sala e varanda também são de vidro. Dessa forma, o calor fica retido no ambiente, devido ao vidro ser um material impermeável, e aquece o local. De acordo com o projeto, a redução de energia é de 81% em relação ao aquecimento, de modo que isso reduz em grande parte a conta de energia no final do mês. Para os dias de calor, os apartamentos foram planejados com ventilação passiva. As janelas dos quartos, sala e cozinha permitem a ventilação cruzada da casa, isto é, torna possível que grande fluxo de ar passe pelo apartamento e evite o uso de ventilação mecânica. Outra coisa interessante é o sistema de ventilação chamado Wind-Cool, que na imagem são esses elementos coloridos sobre os blocos, que são direcionados pelo vento, ou seja,
Quando o vento muda de posição, o tubo maior é automaticamente posicionado para sua captação, levando o ar fresco para o interior das unidades, enquanto o tubo menor, do lado oposto, leva o ar quente para cima, expelindo-o para fora. Sobre o controle de emissão de gás carbônico, a vila conta com o Clube do Carro, um sistema de aluguel de veículos entre os habitantes de Bedzed que precisam percorrer distâncias maiores. Todos os veículos são elétricos e a bateria é carregada com a própria energia elétrica produzida pelos painéis solares dos apartamentos. Além disso, dentro do bairro é possível incentivar a locomoção por bicicletas. O transporte, além de ser mais rentável, não gera poluentes e ainda contribui para hábitos saudáveis como a prática de esporte. Já o sistema de reaproveitamento da água, que é chamado de Living Machine, e como o próprio nome diz, trata-se de um sistema de tratamento biológico para a decomposição da matéria orgânica, e é um dos grandes destaques da vila. No sistema é previsto o bombeamento e sucção mecânicos das águas residuais em tanques específicos, provocando um efeito maré que estimula o processo de filtragem e absorção da matéria orgânica pelas plantas e bactérias. O sistema funciona da seguinte forma: a água da chuva é levada por canos até pequenos reservatórios. Esses mesmos reservatórios também recebem água dos vasos sanitários após passarem por um tanque séptico e uma unidade de tratamento. De lá, a água é dirigida para a irrigação dos jardins plantados na área externa dos apartamentos e alimenta também as descargas. Ademais, outras coisas que também economizam a água são as torneiras tipo spray, que evitam desperdício, os chuveiros são mais econômicos e as máquinas de lavar possuem a melhor eficiência energética do mercado. Em relação à reciclagem, os habitantes de Bedzed se organizam com a coleta seletiva e realizam a separação dos materiais recicláveis dentro dos apartamentos. Cerca de 60% dos resíduos sólidos gerados na vila são reciclados. Além disso, os materiais de construção foram selecionados de fontes renováveis ou recicladas dentro de 56 quilômetros do bairro, para minimizar a energia requerida para a transportação. Recentemente, uma máquina viva de sistema de reciclagem de resíduos foi instalada também. A definição dessa imagem não está muito boa, mas ela facilita na compreensão de alguns componentes do Bedzed. Por exemplo, as coberturas verdes, os terraços jardins, tanto dos escritórios quanto das casas, as chaminés para ventilação, a cisterna de água, a localização dos escritórios e das casas e as aberturas que possibilitam a grande entrada de luz natural. Bom, na parte de alimentação, o Bedzed também oferece algumas possibilidades. Existem os mercados locais que fornecem e oferecem umas caixas com os produtos orgânicos sazonais, e assim o Bedzed ajuda a incentivar o comércio da região. Outra possibilidade são as hortas comunitárias, e alguns moradores se organizam para treinamentos e assim eles são capacitados para cultivar seus próprios vegetais e frutas, etc. Além do mais, tem as hortas particulares, que cada casa tem seu próprio quintal, então as pessoas também podem cultivar nos seus quintais. Estima-se que 25% dos alimentos que são consumidos são orgânicos. A localização do empreendimento é também um aspecto fundamental para o conceito que se pretendeu implementar, pois esta foi pensada para a mobilidade dos futuros habitantes do bairro. Sendo assim, Bedzed encontra-se bem servido em termos de transportes públicos, apresentando ligações por vias de um ponto de trem elétrico que fica a 15 minutos a pé do bairro, levando os passageiros até os centros de Wimbledon e de Croydon, e fazendo a ligação com linhas de metrô. Uma ciclovia nacional que passa a porta do bairro. Rodovias anexas ao bairro que fazem a ligação aos centros de Michigan, Sutton e Warrington. Uma estação ferroviária situada a cerca de 10 minutos a pé do bairro e que faz a ligação a Londres em 25 minutos.